Então a segunda parte do documento que a professora mandou trata dos casos clínicos, né? Então muita coisa que tem aqui a gente já discutiu no muita coisa que tem aqui a gente já discutiu no no estudo dirigido, né? Então o bebê nasceu após 39 semanas, deixa eu só botar aqui a ponteira. Um bebê nasceu após 39 semanas de gestação, de mãe jovem desnutrida. A criança também era magra e fraca ao nascimento e dentro de 1 hora após o parto mostrava sinais de sofrimento, incluindo batimentos cardíacos e respiração rápida. Sua glicose sanguínea era de 63 mg por decilitro ao nascimento e declinou rapidamente após 1 hora, quando ela se tornou irresponsiva e entrou em coma. Sua condição foi marcadamente melhorada pela infusão de uma solução de glicose seguida por uma dieta rica em carboidrato. Ela melhorou gradualmente ao longo das 2 semanas seguintes antes de ter alta hospitalar. Então aqui a gente vai estar falando de mais um caso de hipoglicemia em recém-nascidos, né? Só que aqui completamente diferente, porque da outra vez a criança ela vinha de uma mãe cronicamente hiperglicêmica, né? Uma hiperglicemia descompensada, e a criança era macrossômica, né? Era GIG. E aqui é justamente ao contrário, a mãe é desnutrida e a criança nasce fraca ao nascimento. E aqui está falando sobre as causas de hipoglicemia, né? As causas de hipoglicemia no recém-nascido ela é multifatorial. Então, enquanto que lá no bebê macrossômico, que vem de uma mãe hiperglicêmica, esse mecanismo se dá por conta de um estágio de hiperinsulinemia no próprio bebê, em decorrência da hiperglicemia da mãe, aqui é justamente ao contrário. Essa mãe é desnutrida, logicamente, ela já vai ter uma baixa oferta de energia para ela por conta da desnutrição, e essa hipoglicemia do bebê vai ser em consequência do próprio estágio da mãe. Então nada tem a ver com um estágio de hiperinsulinemia, como a gente viu lá no primeiro caso, né? O mecanismo de ação é outro, porém a causa final vai ser a mesma, né? Que seria a hipoglicemia no recém-nascido. E aqui eu só trouxe uma foto, né? A gente falou de em que casos o sangue capilar é coletado. Aqui no caso da verificação da glicemia em RN, também é aqui, né? Na planta do pé. Próximo caso, um menino nascido de mãe cronicamente hiperglicêmica e fracamente controlada, era grande, gordo, né? Macrossômico ao nascimento, mas parecia normal. Ele enfraqueceu rapidamente e dentro de 1 hora mostrou todos os sintomas de hipoglicemia. A diferença nesse caso era que o menino estava obviamente pesado em vez de pequeno. Então aqui foi aquele caso que a gente já comentou, né? A mãe que ela é cronicamente hiperglicêmica vai gerar, logicamente, essa exposição a muita glicemia vai gerar no organismo do bebê uma alta produção de insulina, gerando no organismo dele um estágio de hiperinsulinemia. Uma vez que esse bebê nasce, né, nos primeiros minutos de vida dele, né, no caso na primeira hora, essa hiperinsulinemia que tem no organismo dele, em decorrência da hiperglicemia da mãe, vai começar a consumir de maneira muito rápida a glicose do próprio organismo do bebê, e por isso que dentro de 1 hora ele entra em estágio de hipoglicemia. Então por isso que ele não entra assim, então é por isso que ele já nasce, que ele não nasce na verdade com hipoglicemia, porque tem que ter um tempo, né, dentro de 1 hora, para que esse excesso de insulina que ele produz na verdade expresse os glúteos nas células celulares, nas membranas celulares, e essa glicose seja consumida, gerando um estágio de hipoglicemia. Então aqui a gente está falando de bebê macrossômico, porém que evoluiu para a hipoglicemia por causa que a mãe tinha uma hiperglicemia descontrolada, e aí o estágio de insulinemia causou isso no bebê. Próxima questão. Fala de um caso de dislipidemia, né? Então aqui uma mulher que consultou, que foi no centro de saúde, e era alcoólatra, né? 3 garrafas de vodka e 6 garrafas de vinho por semana. E aqui a gente vai falar sobre os parâmetros, né? Então veja como os parâmetros dela estavam altos, os triglicerídeos 6.388, quando o preconizado é menor de 175, o colesterol está 503, quando o preconizado é 190. Depois ela se absteve do álcool e essa concentração diminuiu, logicamente. Mas aí 3 anos depois ela voltou
com as mesmas anormalidades lipídicas, né? Então a gente não sabe se está tão alto assim, mas tem anormalidade lipídica, e com a doença hepática alcoólica, que seria a esteatose, né? Então aqui a gente já pode dizer, com base nessas duas características, que seria a esteatose e o retorno da normalidade, que ela voltou àquele hábito de vida que ela teve quando tinha 36, que ela tinha quando tinha 36 anos, né? Então a esteatose hepática, né, como a questão já trata, é o acúmulo de gordura no tecido hepático. Então, quando a gente vê aqui, isso aqui seria uma lâmina do tecido hepático, né? Essas células aqui seriam os hepatócitos, mas eles estão tomados de gordura. A esteatose hepática, 90% dos pacientes que têm esteatose hepática, a causa é alcoólica. Porém, existem 10% dos pacientes que têm esteatose hepática que o mecanismo de fisiopatogenia não está envolvido com o alcoolismo, mas sim com a obesidade central, o sobrepeso, a diabetes mellitus desregulada e até mesmo a hipertensão sistêmica arterial. Mas 90% dos pacientes que têm esteatose hepática, essa esteatose é decorrida do processo de ingestão de álcool, né? Então o risco da esteatose é porque a esteatose ela vai evoluindo. Então a esteatose ela pode se transformar num esteatohepatite, levando à infecção, na verdade, a inflamação do fígado, né? Essa esteatohepatite pode evoluir para a cirrose, e essa cirrose pode evoluir para um carcinoma hepatocelular. Então a esteatose hepática, se ela não for acompanhada e tratada, ela vai evoluindo, até gerar um quadro mais agravante e aí até mesmo fatal, né? Aqui a imagem ficou na frente, peço desculpas que realmente estou vendo agora, mas fala basicamente de uma mulher que chega com os parâmetros lipídicos alterados, né, e tem um histórico de tabagismo, e aí ela começa uma terapia com estatinas, né, e aí a estatina que a gente mais vai ver prescrita os pacientes é a civastatina, né, os pacientes geralmente eles sabem que tomam civastatina. E qual é que o efeito, né, a ação farmacológica da estatina? A estatina ela vai inibir justamente essa enzima aqui, ó, HMG-CoA. Qual é que é a função da HMG-CoA? HMG-CoA dentro da célula, ela é uma enzima limitante da produção da biossíntese de colesterol pelo retículo endoplasmático. Então, uma vez que a estatina ela inibe essa enzima, que é justamente o enzima limitante da biossíntese do colesterol, eu tenho a biossíntese de colesterol, ou seja, a formação de colesterol endógeno interrompido, ou pelo menos diminuído. E aí eu tenho uma diminuição tanto do colesterol, mas também dos triglicerídeos. Então aqui a questão está abordando isso, né? Que ela tolerou bem a terapia, e 3 meses depois seu colesterol já era de 212, né? O preconizado é 190, ela chegou com 309, está um pouco alto ainda, mas a gente vê que está dando certo. Então a dose de estatina foi aumentada, né? Até porque essa concentração, esse parâmetro de colesterol ainda não está adequado, né? O adequado seria 190. E aí depois que a dose de estatina foi aumentada, o colesterol dela entrou nas normalidades, né? Está abaixo aqui de 190. Então, próxima questão. Um homem de 57 anos de idade se dirige a uma clínica de estudos lipídicos com altas taxas de triglicerídeos, né, 545, colesterol 192, um pouquinho acima, 2 miligramas acima, HDL um pouquinho abaixo do que deveria estar. Ele estava obeso, né, ingeria altas quantidades de álcool e tinha uma vida sedentária. Após as dificuldades iniciais, né, então ele mudou o estilo de vida dele, perdeu 7 quilos e aqui está falando sobre as alterações dos parâmetros com base na mudança de vida dele, né? Então, eu trouxe até o quadro aqui, ó. Então o triglicerídeo dele era 545, agora está 227, ainda está alto, ó. O preconizado é para ser abaixo de 175. Então esse estilo de vida ele deve ser alterado no caso a prescrição de atividade física ou até mesmo a necessidade do tratamento farmacológico com as estatinas. O colesterol está dentro da normalidade, né? O colesterol estava 192, agora está 186.
o preconizado é abaixo de 190, e o HDL aumentou, né, que é uma coisa boa. Então estava abaixo do que o recomendado, que seria 40, né? E agora está 46. Então esse estilo de vida dele, a mudança no estilo surgiu efeito sim, mas ainda tem que se atuar sobre esses triglicerídeos. Então aqui, junto com a equipe profissional, né, a presença do nutricionista, do educador físico, vê a necessidade da readequação de exercício físico ou de dieta, e caso não funcione, a entrada do tratamento farmacológico, né? Aqui é a tabela. E aqui a gente vai falar sobre um caso de chantelasma em uma mulher que é assintomática e ela é normolipídica, né? O que se chama de normolipídica, porque veja bem, os triglicerídeos dela está dentro da normalidade, o HDL dela também está dentro da normalidade, e o colesterol está só 2 miligramas acima do que seria preconizado, né? Até 190. Então, por mais que ela não tenha uma história lipídica importante, ela também tem chantelasma. O que seria chantelasma? Chantelasma é uma neoplasia, porém ela é benigna, e que dentro dessa bolinha branca aqui, dessa bolinha fibrosa, a gente vai achar lipídio, a gente vai achar colesterol, triglicerídeo e algumas lipoproteínas oxidadas. E por mais que a gente associe muito o chantelasma em pacientes obesos, né, 2/3 da ocorrência do chantelasma é em pacientes normolipídicos. Então nem sempre o chantelasma vai aparecer só em indivíduos obesos. E como a gente já comentou, é uma neoplasia, porém ela é benigna, e o tratamento dela basicamente é cirúrgico, né? Basicamente é estético, mas alguns pacientes eles referem muito prurido, né? Muita coceira nessas bolinhas aqui, e esteticamente pode incomodar, né? Então a remoção desses chantelasmas se dá de maneira cirúrgica. E nem sempre ele vai aparecer em pacientes que têm, nem sempre ele vai aparecer em pacientes com história de dislipidemia. Muitas das vezes, 2/3 das vezes vai acontecer em pacientes normolipídicos. A próxima questão é uma mulher que tem histórico de diabetes, a hemoglobina glicada dela está 8%, a pressão arterial dela está aumentada, né, 145/88, e a concentração de creatinina na urina está de 5 mg por milimol. O que é que isso aqui está nos dizendo? Que ela não está conseguindo fazer um controle glicêmico adequado, né, até porque a hemoglobina glicada dela, o glicosilado é a mesma coisa, está aumentada, né, o preconizado é abaixo de 7%, está aumentado, está 8%. A pressão arterial está sendo uma consequência desse aumento, na verdade, dessa descompensação da glicemia, porque um estágio hiperglicêmico crônico nos vasos vai causar tanto oclusão quanto o endurecimento dos vasos, então isso explica o aumento da PA em indivíduos que têm aumento, na verdade, descompensação da glicemia, e a albumina na urina está aumentada, né? Ela está no estágio de microalbuminúria, ou seja, essa descompensação da glicose, lá pelo que a gente conhece, né, do acúmulo de sorbitol, via dos pólios, já está começando a fazer um comprometimento renal, né, um DRC, que seria a doença renal de diabetes. Então, por enquanto, ela está no estágio de microalbuminúria. Mas é justamente aqui que a gente tem que agir para que essa microalbuminúria não se transforme numa macroalbuminúria, que a gente já comentou, né, sobre desacelerar a diminuição da taxa de filtração glomerular. Então a importância de se trabalhar nessa paciente que é jovem, tem 37 anos, é justamente agora para evitar o agravamento desse acometimento renal que já começou. Aqui vai falar sobre um caso de mieloma múltiplo, né, que a gente já comentou. Então é um paciente que se queixa de uma dor repentina nas costas, né? A radiografia vai revelar o que a gente chama de lesões líticas, que seriam as lesões ósseas, tanto nas vértebras quanto nos ossos do crânio, né? Então a gente já comentou que o excesso de imunoglobulinas associado à hiperfunção dos osteoclastos, né? Que é justamente as células que têm aquela função de remodelação óssea, e que por consequente causam o estágio de hipercalcemia, né, porque elas vão remodelar o osso. Então
A radiografia, né, vai revelar as lesões líticas, e essas lesões cranianas, elas são focais, né, elas são mais específicas, fazendo o que a gente chama de lesões em saca-bocado, né? É um codinome para as lesões craniais focais. E a eletroforese, né, como a gente já sabe, a eletroforese de um paciente que tem mieloma múltiplo, a porção gama vai se dar muito aumentada, às vezes no mesmo nível da porção albumínica, para se ter uma noção de quanto vai se dar aumentado. Geralmente a imunoglobulina que mais vai ser formada por esses plasmócitos anormais é o IgG, em segundo lugar a IgA, mas em primeiro lugar a IgG. E a presença das proteínas de Bence-Jones na urina. O que seriam essas proteínas de Bence-Jones? A imunoglobulina, logicamente, ela é uma proteína. Como uma proteína, ela tem as suas cadeias, né? A cadeia pesada e a cadeia leve. As proteínas de Bence-Jones é justamente a porção das cadeias leves das imunoglobulinas. Então recebe esse nome porque foi quem descobriu esse achado, e é uma das características do paciente que tem mieloma múltiplo, a presença dessas cadeias livres e leves das imunoglobulinas na urina, né? Então aqui essa imagem vai tratar das lesões líticas, e essa imagem aqui vai tratar dos sintomas sistêmicos, né? Então a produção anormal dos plasmócitos ela vai suprimir o processo de hematopoiese. Então o paciente ele vai ter uma menor produção de hemácia, isso explica a anemia, vai ter uma menor produção de células brancas, isso vai explicar o aumento da ocorrência de infecções. O indivíduo vai ter um estágio de hipercalcemia no organismo por causa da ação dos osteoclastos, que vão atuar de forma excessiva no remodelamento ósseo. Então são todas consequências na verdade, da divisão descontrolada dos plasmócitos, gerando várias e várias imunoglobulinas ineficientes. As imunoglobulinas que são produzidas pelos plasmócitos anormais, elas são ineficientes. E aqui, se não me engano, o último caso, que vai falar de uma mulher que teve um acidente de trânsito nos membros inferiores, e quando ela foi admitida no hospital, ela apresentava um decréscimo de concentração total de proteína sérica, um decréscimo de albumina. Na eletroforese, as frações alfa-1 e alfa-2 estavam aumentadas, né? Ela evoluiu com sintomas aqui de infecção, aumento de temperatura, sudorese e confusão. Foi diagnosticado com infecção aguda, né? E aí ela já começou o tratamento com antibiótico. E as concentrações de PCR dela atingiram o pico em 5 dias após a cirurgia, e a reação de fase aguda pós-cirúrgica. Então, aqui nesse caso, a gente tem a PCR aumentando 2 vezes. Na fase aguda, por conta do trauma cirúrgico, e posteriormente, quando ela já estava internada, né? A concentração de PCR aumenta como parte da resposta de fase aguda ao trauma cirúrgico, e o posterior aumento deve ser observado quando a recuperação é complicada por uma infecção. Então, nesse caso aqui, a proteína C reativa ela aumentou por conta do trauma cirúrgico e depois ela continua aumentando. Então, é por isso que foi iniciado o tratamento com antibiótico, justamente por isso. Talvez a gente vai estar falando aqui de uma infecção relacionada às ciências de saúde, né? Então, o que eu queria frisar aqui é que a PCR, como a gente já comentou, ela é uma proteína de fase aguda positiva, ou seja, em estágios de infecção e inflamação, ela aumenta a sua concentração. E ela tem uma afinidade pelos polissacarídeos de parede bacteriana. Então, por isso que geralmente nas infecções bacterianas a PCR ela vai estar aumentada. E a PCR, como a gente já comentou, é uma proteína de fase aguda positiva, diferente da albumina, que é uma proteína de fase aguda negativa. Ou seja, em situações de inflamação e infecção, a sua concentração decai. E é por isso que a concentração total de proteína sérica também decaiu, né? Já que boa parte das proteínas séricas é albumina, né? Tanto que a divisão é feita em fração albumínica e fração não albumínica. Então lembrar das proteínas de fase aguda, existem outras além da albumina e da PCR, né? Então lembrar o que é uma proteína de fase aguda positiva, que são aquelas que se elevam sua concentração em situações de inflamação, infecção, e lembrar da albumina sérica, que é um exemplo de proteína de fase aguda negativa, ou seja, sua concentração decai em estágios de infecção e inflamação. Então a discussão foi essa, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá aqui meu e-mail ou então WhatsApp. Eu e a Bia, a gente está disponível para tirar a dúvida de vocês, caso
tenha ficado alguma dúvida. E é isso. Bons estudos.